Abra a palavra, essa linda palavra em Mateus 25. E vamos ler a partir do verso 31. Vamos ler desde o 31. Mateus 25, a partir do verso 31. Que bom. Mateus 25, a partir do verso 31, diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Você imagina que planejamento tem esse nosso Deus? Que Ele está preparando desde a criação do mundo um lugar. Não é que nem a gente, que a gente faz tudo para onde? Vamos fazer isso? Não, ele está preparando, ó. Desde... Você imagina como... Por isso que tem aquele versículo que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu gosto muito desse versículo. Ele me dá uma segurança. Quando eu penso nesse versículo, eu falo assim: Deus está preparando uma morada para a gente. Pois, agora vem o 35. Esse é o que Deus quer falar conosco. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas
e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês deixaram de fazer algum desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, o que é que Deus espera de cada um de nós? Porque Deus, Ele está com os seus olhos atentos. Ele não deixou o mundo à revelia. Não. Ele está vendo. Sabe quando Ele está vendo? Quando você lembra de alguém e de repente você começa a orar por aquela pessoa. Já aconteceu isso com você? Deus está anotando isso, com certeza. Sabe quando você passa, eu já até contei essa história para vocês, quando eu pedia para mais amor no meu coração. Você vê uma criança naquele frio, jogando a bolinha, e às vezes a gente fala assim: vou dar dinheiro para esse daí. Se você não quer dar dinheiro, tem um biscoito dentro do carro, tem alguma coisa, ou então dá um olho, abra a janela e olha para ele. Eu pedi isso um dia para Deus, para falar no meu coração a respeito de amor, porque às vezes eu gostava mais de animal do que de gente. E aquela criança colocou aquela caixinha lá e ficou olhando para mim, jogando a bolinha, e eu disse assim, fiquei só olhando para ela, não disse nada. Fiquei jogando, ele ficou jogando a bolinha e meu marido já foi falando que não, assim. Daí a pouco ele veio, eu abri, ele falou: vai com Deus, tia, não quero nada não. Deus quer usar o seu olhar, o seu sorriso. Nós não somos o corpo de Cristo? É o nosso corpo que Ele quer usar para dar um sorriso, para dar um abraço, para estender a mão. Não sei se vocês já ouviram essa história. Eu não sei se é história, mas acho que depois a gente vai contando, então eu até floreio um pouquinho, né? Tinha uma senhora que na rádio falou assim que estava precisando de alimento, precisando de algumas coisas e tal. E aí uma pessoa, um pai de santo, falou assim: pega o endereço, falou para um cara, pega o endereço dessa senhora, vamos levar lá uma despesa para essa. Eu vou falar para ela quem é que está mandando, quem é que está colocando as coisas. Não sei se já ouviram essa história. Aí o que aconteceu? Ele foi no supermercado, comprou um monte de coisas, chegou lá, bateu na casa daquela senhora que estava passando aquela necessidade e falou assim: olha, eu vim aqui trazer umas coisas para a senhora. E ela: obrigado. Ele falou: graças a Deus, entra aí e tal. Falei: a senhora não vai perguntar quem que trouxe isso aqui para a senhora, não? Ela falou assim: olha, eu não quero saber quem trouxe, porque até o diabo obedece quando Deus é que manda. Tá certo? Então Deus fala para uma pessoa assim que está desesperada, e aí de repente você não sabe por que você tem vontade de ligar para alguém, e aí você liga. É porque Deus quer usar a sua boca, quer usar a sua fala para tocar o coração daquela pessoa. Não sei quantas vezes você já acordou de madrugada, e quem mora em prédio, às vezes a gente vai na janela e vê algumas casas assim acesas, e às vezes a gente fica pensando assim: o que será que está acontecendo ali naquela casa? Será que tem alguém que não conseguiu dormir porque está com uma depressão, está em
pode ser até que estejam bem, mas se estiverem brigando ali, talvez estejam fazendo amor, não sei. Mas você já parou para pensar que você pode impor as mãos e orar sem saber porquê, mas Deus vai usar aquela sua oração? E quantas vezes a igreja faz uma campanha? Aliás, a nossa igreja faz todo mês a campanha da Cesta do Amor. Quantas pessoas já receberam algo para comer que veio de você e você não sabe? Mas Deus está anotando lá. Aí no final do ano ele pega aquela sua folhinha lá e olha, Zilene fez uma campanha na célula dela, olha aquela família que tinha dificuldade, conseguiu comer. Obrigado, Zilene. Obrigado, Igreja Batista Atitude, que teve a atitude de fazer alguma coisa, que chegou na mesa de alguém e fez acontecer aquilo que eu coloquei no coração daquela pessoa. Confie em mim. Quantas vezes eu já vi pessoas que têm tanta fé. Eu tenho uma discípula que tem muita fé, a pastora Edna. Ela me ensina com a fé que ela tem. Me ensina mesmo. Orar por algo impossível. Mas quem é que faz acontecer? Você. De repente alguém faz alguma coisa que ela pediu e quem foi que colocou no coração daquela pessoa para ir fazer aquilo? Todas as vezes que você sentir no coração o desejo de fazer algo para alguém, faça. Deus está anotando todas as coisas. Esse texto que nós lemos vai acontecer. Porque está dizendo aqui, quando o Filho do Homem vier em sua glória. Ele já veio, morreu na cruz, foi embora e disse que prepararia lugar para... Ele vai voltar para buscar. Essa palavra vai acontecer. Vai acontecer. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ele assentar-se-á em seu trono na glória celestial. E aí ele vai separar. Por que será que ele vai separar? Por todas aquelas coisas que ele disse. Olha, eu tinha fome e você me deu de comer. Como que eu te dei de comer, Senhor? Eu não lembro de ter visto o Senhor. Quando você fez para aquela criança, para aquele pequeno, que você estendeu a mão, que você sorriu, que você preparou algo, que você orou por ele, você visitou. Quando você vai visitar alguém que está passando um sofrimento no hospital, que você vai lá e você faz uma oração. Nós esquecemos. A pessoa pode até esquecer que você foi lá e orou, ela pode até esquecer. Pô, foi tanta gente, nem lembra quem foi. Mas Deus não esquece. E ele está anotando, porque tanto ele está anotando que no dia ele já sabia, e os anjos, ele vai mandar os anjos. Vai para cá, vai para lá. À direita, todo mundo que está comigo. À esquerda, quem me deixou passar fome, não me visitou. Tem lugar aqui na frente, ó. Isso é lindo. Por isso que eu quero que você refaça, né? Lembrando de novo, vai refazer. O que é que você vai fazer para Deus? Aliás, sabe o que você pode fazer toda manhã? Quando você acordar, você fala, bom dia, Espírito Santo. O que o Senhor quer que eu faça para o Senhor hoje? Põe essa frase no seu coração e peça toda manhã, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Sabe quando você vai para algum lugar e você fala assim, não sei o que eu estou fazendo aqui?
Quando você fala assim, não sei o que eu estou fazendo aqui, você fala, Senhor, por favor, me fala o que eu vim fazer aqui. Ele vai te mostrar. Porque Ele vai usar quem estiver disponível. Quem está disponível, Ele usa. E pensando em todas as coisas que às vezes a gente vai fazendo automaticamente, eu fiquei lembrando quando, logo no início, quando a gente aceita Jesus, uma efusão, né? De tanta coisa que a gente aprende, e é tão lindo. E aí eu fiquei pensando, por que será que Enoque foi levado tão jovem, né? Porque os parentes dele viviam quase 900 anos, ele tinha 300 e pouco, né? Ele era um bebê. Ele era um jovem, um terço da idade dos patriarcas. E era porque ele andava com Deus. Aí eu falei assim, Senhor, eu quero andar com o Senhor. Até para ter o privilégio de ser arrebatada logo, sabe? Leva logo. Eu sei que Ele não quer mais isso com a gente, não, né? Ele quer que a gente fique aqui, né? Tem um processo todo. Mas, sabe quando é que você conhece a Deus? Quando acende uma luz na nossa mente. Lá em João, capítulo 17, versículo 3, diz que a vida eterna é esta: que conheçam a Deus como único Senhor e ao seu Filho a quem Ele enviou. Então a vida eterna é conhecer. Para você ter uma vida eterna, ela começa aqui, conhecendo. Então eu fiquei pensando, Enoque andou com Deus com tanto fervor, que ele ficou conhecendo Deus com tanta força, que Deus falou assim, melhor você vir logo para cá, você já conhece tudo de mim. Então ele levou. Eu falei, Senhor, faz isso com a gente, faz isso com a igreja aqui, faz com que a gente ande tanto com o Senhor, que essa igreja fique conhecida como uma igreja que arrebata multidões. Porque todas as vezes que a gente ouve falar em crescimento numérico, a gente às vezes fica falando assim, puxa, todo mundo quer ser mega. Gente, a gente quer ser mega mesmo. Nós queremos que o maior número de pessoas salvas possam estar na nossa listinha. Porque quando nós chegarmos lá no céu e Ele perguntar o que é que você trouxe, não adianta você levar um bolo de cenoura, não. Ele não gosta, não. Talvez até goste, não sei. Mas o que Ele gosta mesmo é de corações. Corações entregues ao Senhor. E é isso que, depois de ficar pensando, eu queria que vocês abrissem agora uma outra passagem. Porque o que Deus quer que nós façamos? Nós vamos lá para Apocalipse. E antes de ler, nós vamos ler Apocalipse capítulo 2, a carta à igreja de Éfeso. Eu queria lembrar uma coisa. Quando eu conheci meu marido, eu tinha 15 anos, ele passou em frente da minha casa, assim, ele tinha um bigodão, ele é português, tinha um bigodão assim, e ele passou e deu aquele sorriso assim, eu sorri também. Quando ele parou o carro, eu entrei correndo, né, com medo, e a minha irmã saiu junto, minha irmã estava tirando o carro, nós íamos ao cinema. E ele perguntou, onde você está indo? E eu falei, nós estamos indo no cinema. Ele falou, eu vou também.
Que Cinemaré era Vitória, ela nem existe mais lá em São Caetano do Sul. E aí, quando chegou, nós entramos e eu e minha irmã sentamos assim. Eu falei, não, Deus, vamos sair antes de acender as luzes, porque eu não quero, eu acho chato, não quero correr. Mas ele depois foi atrás, a gente não se encontrou, ele foi atrás. Quando ele me ligava, nós não estávamos, ele nem tinha me pedido em namoro ainda, mas ele me ligava, nós ficávamos, acho que umas 3 ou 4, minha mãe não aguentava, nós ficávamos umas 3, 4 horas no telefone. Era só eu que fazia isso assim com o namorado? Gente, a gente tinha tanta coisa para conversar. E a nossa vontade era tanta de ficar junto, porque não via hora de chegar o sábado, porque a gente tinha namorado, né? Não, antes de que ele ia me pedir namoro no sábado. Então aquela semana inteira nós ficamos conversando e tal. No sábado ele marcou 6 horas da tarde. 2 horas da tarde eu já estava pronta, 4 horas ele chegou. Sabe aquela coisa, assim, aquele amor à primeira vez, aquela paixão, aquela vontade de ficar junto? Você sabe que é isso que Deus quer com a gente? É isso que Deus quer que nós tenhamos. Esse amor, sabe por que eu falo isso? Porque nós vamos ler em Efésios. Olha o que fala em Efésios. Sabe aquele primeiro amor? Efésios, desculpa. Éfeso é a carta. Apocalipse capítulo 2, Éfeso, a carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Diz o Senhor: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova o que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por meu nome e não tem desfalecido. Até agora ele só está elogiando. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também os odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. É claro que essa carta tem uma porção de coisas que a gente poderia estudar. Aliás, a gente até poderia fazer uma campanha de estudo, que nem o pastor está fazendo, semanas consecutivas de estudo. Acho que vamos fazer isso também aqui nas mulheres. Vamos estudar algumas coisas. Eu vou estar planejando isso para os próximos meses. Mas o que eu quero me ater é isso: contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. E aí eu fiquei lembrando mesmo, realmente, quando a gente ama sabe aquele primeiro amor que a gente tem vontade de ficar junto, que a gente tem vontade de conversar, esta é a maneira que nós temos que amar o nosso Senhor. Essa é a maneira que nós temos que amar a Deus. E quando nós nos convertemos, tudo era novidade. Tudo quando você lia. Bom, eu era católica, eu não lia a Bíblia, não sei. Pouca coisa a gente lia na Bíblia, nem lia na Bíblia, lia lá na homilia, na missa, um pedacinho do Antigo Testamento, um salmo, um provérbio, um pedacinho, sem conexão nenhuma. Mas quando eu me converti, que eu
apaixonei pela palavra, que a gente começava a ler aquela palavra, aquilo trazia assim uma coisa, queimava no coração. E é isso que Deus quer. E aí eu fiquei pensando, mas, poxa vida, mas depois a gente vai se acostumando. E eu comecei a fazer a comparação com o casamento. Aquela coisa dos primeiros, né, dos primeiros encontros, a gente fica, depois a gente vai se acostumando. Cada vez mais eu amo meu marido, não é isso, não é que eu deixei de amá-lo. Hoje a gente tem uma convivência, né, respeitosa, eu falei assim, puxa vida, mas a gente não pode fazer isso, né? Há muito tempo já claro que eu já faço isso, porque senão eu estaria casada há 41 anos, né? Mas o que Deus requer da gente? Sorriu aí, 41 anos, né? Tem gente aqui que não tem nem metade dessa idade. Mas o que Deus requer da gente com relação ao primeiro amor? Sabe quando é que o primeiro amor aviva em você espiritualmente? É quando você pega alguém que acabou de aceitar Jesus e cuida. Você já pegou uma pessoa que acabou de aceitar Jesus e começa a falar as coisas para ela? Aí você lê aquele versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A pessoa fez, que lindo, que versículo. E a gente acaba depois falando. Sabe por quê? Porque às vezes a gente começa a ter uma confiança tão grande, eu já sei isso. Eu já sei esse versículo. Quando alguém começa a falar, aí você até termina o versículo. Alguém, o pastor Ramos estava ali falando, de repente eu continuei com ele falando o versículo. Quer dizer, a gente já sabe. Mas quando você está discipulando alguém, um novo convertido, ele te inflama. Você vai saber que aquelas palavras estão aquecendo um coração de que está aprendendo tudo novo. E aí você volta no primeiro amor. Quando você acha que você já sabe alguma coisa, mas você não ensina ninguém daquilo que você aprendeu, você não sabe nada. Porque quando a gente ensina alguém, quem é professor aqui sabe, quando a gente prepara a matéria para ensinar, é que aí é que a gente aprende mesmo. E na hora que a gente está lá ensinando, é que vem o esclarecimento. Então Deus, Ele está sempre atento. Ele está com os olhos fitos aqui em todas as coisas. Você viu que Ele falou assim, olha, eu conheço as suas obras. Então eu sei o que você está fazendo aqui na igreja. Quando você está lá cuidando das crianças, você acha que ninguém está vendo? Você coloca aquelas crianças, como diz o pastor, remeleiro, que fazem uma opção de coisa lá, não, mas que a gente já sabe que aqui não é isso. As nossas crianças são maravilhosas, limpinhas, comportadas, né? Mas Deus está vendo. Quando você está lá na ação social, tem muita gente que fica de quarta-feira lá na ação social, arrumando todas aquelas doações. Às vezes está sol. Nós falamos assim, vamos colocar um ar-condicionado aqui fora para vocês. Outro dia eu passei, estava quente, eles estavam suando. Pode ser que ninguém, nem o líder da ação social lembre que você ajudou ali. Mas Deus está vendo. Mas tudo isso, às vezes, faz com que você fale, poxa, mas eu já faço tanta coisa aqui na igreja. Mas Deus quer que você tenha o primeiro amor fortalecido em você. Por isso que Ele disse pra gente que os 2 primeiros mandamentos, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se é um mandamento, a gente sabe que não é uma coisa que vem assim, vem, não, amor vem, não. É um mandamento, você tem que amar. E você só vai amar se
se você exercitar esse amor. Quando eu fiquei pensando que às vezes eu nunca saí de casa sem dar um beijo no meu marido, e nem quando eu chego eu também dou. Nós sempre falamos isso, e eu falo sempre para os meus filhos isso. Meu filho casou há 6 meses e eu falei para minha nora isso também. Mesmo que eu esteja brava com ele, mesmo que ele falou alguma coisa que eu não gostei, mas antes de sair, beijinho. Estou brava, vou dormir, boa noite, beijinho. Vontade de dar um murro nele, mas vou lá e dou um beijinho. E eu falo para ele que é assim. Então, vocês aí casadinhos, façam isso, tá? Né, Beth? Você também que teve muitos anos de casado, a gente até falou sobre isso, né? Mas muitas coisas a gente acaba fazendo automaticamente, né? E a gente tem que renovar. Assim como a gente inventa um monte de coisa lá como esposa abençoada que nós somos, e maridos abençoados que nós temos que voltar sempre para o primeiro amor. E ontem, quando eu meditava nessa palavra, eu até comecei a falar, sabe, Carlos, a palavra de Deus diz que a gente tem que trazer à memória o que nos dá esperança. Sempre. Aliás, foi a palavra do final de ano, né? E eu comecei a lembrar. Lembra quando nós nos casamos? Que a gente não tinha dinheiro para fazer a despesa do mês. E que a gente ia no supermercado com aquela calculadora, ia somando. E aí às vezes falava, vamos comprar. Não, isso aqui não. Não, então tira isso aqui. Põe isso aqui. Gente, era tão bom. Era assim. Era assim. Aí a gente chegava, fazia. Eu naquela época até fazia, porque eu nunca fui boa de cozinhar, mas eu fazia aquela comidinha, não era muito boa não, mas eu fazia. Aí ele foi percebendo que eu não sabia fazer muito bem comida. E hoje ele é um chefe de cozinha. Glória a Deus. Aliás, as coisas que ele faz, um espetáculo. Aliás, desde que eu comecei a trabalhar aqui na igreja, nunca mais fiz nada, não escuto nem água. Podem ficar com uma pontinha de inveja aí. Eu sei que inveja não é de Deus, mas ele faz tudo. E na época eu fazia. Então ele falava assim, gostou? Gostei, não, delícia. E a mãe delezinha cozinheira, né? Porque sogra sempre é boa cozinheira. A minha sogra era excelente, ela fazia até pão, tudo, nossa. Aliás, eu tenho uma filha hoje que... A minha filha carnal também é excelente cozinheira. E eu tenho uma filha aí que ela faz uma comida gostosa. Foi ontem que nós almoçamos uma salada deliciosa que ela fez aqui. Nossa, duvido se ela trazer de novo, né? Aí eu, comentando com meu marido, nós começamos a lembrar. E eu falei assim, ele falou, mas por que você está assim, nostálgica? Eu falei assim, porque eu acho que a gente tem que trazer à memória as coisas que nós passamos, as boas, até as que nós superamos. Por quê? Porque faz a gente reviver tudo aquilo que Deus nos ajudou a passar. Ainda que naquela época eu não tinha noção que era a mão de Deus nos ajudando. E quando Deus fala pra gente, no caso aqui é Jesus, né? Porque ele está no início aqui falando que essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas. No capítulo 1 de Apocalipse, que é a revelação de Jesus, ele foi revelado quem era, como ele era. Ele era o Alfa, o Ômega, deixa eu ver. Ele nos ama, ele vem com as nuvens, eu sou o Alfa e o Ômega. Não. Deixa eu ver, quando ele vira, voltei-me para ver quem falava comigo, voltando me vi 7 candelabros de ouro,
E um filho do homem com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, sua voz como o som de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e na sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Então, todas as vezes que durante o Apocalipse vai se falando de uma das características que João colocou aqui no capítulo 1, é porque era Jesus aí falando, né? E aí ele já começa. Então, essas palavras são daquele que tem as 7 estrelas. E se Jesus disse que é pra gente voltar ao primeiro amor, eu quero que na lista que você vai fazer para 2017, das coisas que você vai fazer para Deus, encabece esta frase: eu vou voltar ao primeiro amor. Eu vou voltar ao primeiro amor. E como que nós vamos fazer isso? Ajudando as pessoas, se você já faz isso, cuidando das pessoas da sua célula, se você é líder de célula, discipulando, se você já é discipuladora, vindo aos cultos, fazendo alguma coisa para a igreja aqui, mas sempre focando, porque Deus, Ele olha o coração, Ele olha a intenção do coração. Nós não. Se hoje você está aqui porque você veio buscar uma palavra do Senhor, Ele está olhando para você, Ele sabe que você veio por esse motivo, e Ele é o que tem o maior prazer em fazer com que você receba essa palavra. Mas se você quer voltar para o primeiro amor, você tem que aprender a amar todas as pessoas que estão aí. Porque amar todos aqueles que são bons é uma delícia. Amar a Soraya, a Edilma, a Beth, são todas as minhas discípulas aqui, a Zilene, a Edna. Eu poderia falar o nome de mais uma porção de gente aqui, mas nós temos que amar as pessoas que estão precisando, e são rudes, são as pessoas que estão fazendo tantas coisas que a gente fala assim: não é possível que isso está acontecendo nesse. Nós somos essas pessoas aqui dessa igreja. Essa igreja Éfeso é a nossa igreja. Nós não vamos atrás de apóstolos que dizem que são apóstolos, mas não são, porque nós estamos buscando a palavra. Mas nós temos que cuidar daqueles que não conhecem ainda Jesus. Por isso que o Senhor quer que nós voltemos para o primeiro amor.